Então vamos lá, dando continuidade, depois da aula de tamanho de gota, DMV, índice SPAM, vamos falar hoje sobre deposição, cobertura e deriva. Nós vamos fazer ao final da preleção, fazendo uma preleção teórica e depois, na preleção teórica, eu vou demonstrar como se faz a avaliação de deposição, como se faz a avaliação de cobertura e como se faz a avaliação de deriva. Primeiramente, deveremos expor aqui sobre uma conceituação dos termos deposição e cobertura. São temas similares. No final do dia, by the end of the day, eles significam a mesma coisa. Mas quando a gente fala em cobertura, nós estamos nos referindo basicamente a número de gotas por centímetro quadrado. Ou seja, a cobertura da área foliar ou do alvo que é recoberta pela pulverização, pelas gotas depositadas. E quando a gente fala em deposição, nós estamos falando de quantos mililitros da cauda foi depositada na superfície foliar, seja na superfície superior, na superfície inferior ou no alvo, de interesse. Então, o que acaba acontecendo é que, no final das contas, ambos nós temos a noção, uma inferência da cobertura de cauda ou da deposição de cauda no alvo. Cobertura, gotas por centímetro quadrado, deposição, volume da cauda depositada por centímetro quadrado. E deriva? Deriva é a perda. A deriva é tudo aquilo que você pulverizou e não acabou chegando no alvo. Então esse é o nosso tema. E depois ao final, fazer a introdução teórica, e ao final nós vamos fazer uma demonstração, uma preleção de como isso é medido, mensurado na prática. A folha é uma caixa d'água, ok? A partir do momento que a caixa d'água exceder o limite, vai vazar. Então a folha tem uma capacidade de suporte de carga de gota, de cauda. Se você aplicar 300 litros por hectare na soja em V3, vai tudo para o chão, vai escorrer tudo. Use papel hidrossensível. Se está atingindo adequadamente, o papel hidrossensível vai mostrar. Então evite usar taxa de aplicação mais baixa do que 70 litros por hectare. Evite. O DMV, então, está relacionado à cobertura. Quanto maior o DMV, menor vai ser o percentual de gotas por centímetro quadrado. Tá bem? Isso é importantíssimo. Se eu preciso ter um alvo extremamente pequeno, eu preciso de uma gota menor. O alvo extremamente pequeno, o que é? Fungo, ácaro. Isso é alvo pequeno. Então, gota diferentes, modelos diferentes, vazões diferentes, cores diferentes da ponta. E cuidado ao diminuir taxa de aplicação. E é isso que essa imagem mostra. Porque quando você parte de 125 litros por hectare para 45 litros por hectare, veja o que a imagem mostra. Não importa qual é o tamanho da gota, vai haver sempre redução. Veja, compare esse com esse. Aonde é que tem mais gotas por centímetro quadrado? Aonde foi mais cauda. Então veja, gente, isso é física. Isso é da física. Onde é que é a maior probabilidade de você acertar o alvo? Quando você aumenta o número de gotas por centímetro quadrado. Então, quando nós falamos de cobertura, estamos referindo a gotas por centímetro quadrado, como eu havia comentado. Como avaliar? Por papel hidrossensível. Tá aqui o exemplo do papel hidrossensível. Nós estamos vendo aqui que o papel originalmente ele é amarelo. A partir do momento que a gota entra em contato com a cauda, ocorre uma reação de titulação e a cor da solução ela se torna azulada, e conforme a gota seca,
essa mancha azul ela fica gravada no papel. Então essa é a função do papel hidrossensível, demarcar onde é que cada gotinha ela é depositada. Ocorre que eu já comentei na aula passada, precisa ter um volume mínimo de calda. Então, um tamanho de gota mínimo, e esse tamanho de gota mínimo é o tamanho de 30 micras, para que tenha um volume que possa haver a reação química e haver a titulação para a mudança de cor do azul. Então, gotas extremamente finas, como 10 micras, 20 micras, elas não são marcadas no papel, né? Então, esse é o problema do papel hidrossensível, não capturar todas as gotas. Então, gotas maiores que esse diâmetro, que esse DMV, são gravadas, são marcadas no papel. Então, observe aqui, isso aqui é do Matthew. Matthew é um texto que eu comentei lá na primeira aula, né? Pesticide Application Methods, que tem uma tabela mostrando ou demonstrando uma cobertura necessária em número de gotas mínimos por centímetro quadrado para que haja controle adequado do alvo, quando da aplicação de herbicidas até fungicidas. Então veja, o que ocorre? Assim como quando a gente se refere a tamanho de gota, nós precisamos diminuir o tamanho de gota, conforme nós passamos de um herbicida sistêmico, quando a gente caminha para a necessidade da aplicação de um fungicida, e pior ainda quando é um fungicida de ação de contato, nós precisamos de gotas mais finas, e ainda assim que essas gotas finas possuam um quantitativo numérico mais elevado do que na aplicação de um herbicida sistêmico. Por quê? Porque pela aplicação de um herbicida sistêmico, o alvo é a folha é grande. Então, o menor quantitativo de gota já é suficiente para fazer com que o herbicida atinja o alvo, a folha, e faça a reação que tem que ser feita, o controle. Já um fungicida de contato, que não possui ação sistêmica, a gota ela precisa ser recoberta pela maior quantidade possível. A folha ela precisa ser recoberta pela maior quantidade possível de gotas. Por quê? Para que se forme um filme, para que se forme uma barreira de proteção. Porque a gente não sabe exatamente onde é que o fungo vai atingir na hora que esse fungicida, na hora que ele é carreado para dentro da lavoura, né? Mesmo ainda em herbicida, nós temos herbicidas sistêmicos e nós temos herbicidas de contato. Por exemplo, um herbicida sistêmico como o glifosato e um herbicida de contato como um dessecante foliar, né? Um gramocil, por exemplo. Então, nesse sentido, esse herbicida de contato, ele precisa também atingir a maior quantidade de folhas possível, porque só vai matar a folha que esse herbicida atingir. Então, nesse sentido, é óbvio que eu preciso também proporcionar uma maior cobertura em gotas por centímetro quadrado quando da aplicação de um herbicida pós-emergente de ação de contato, né? Então, essa relação de tamanho de gota, se é gota grossa ou gota fina, e com relação ao número de gotas por centímetro quadrado, é uma relação intrínseca. Quando a gente fala, não tem como falar de uma variável, por exemplo, tamanho de gota, sem falar em cobertura, gotas por centímetro quadrado. Então essas duas variáveis andam juntas, tá bem? E como avaliar? Avaliar por papel hidrossensível. Na prática, por papel hidrossensível, tá? Veja aqui um exemplo, e aqui é somente um exemplo, eu até coloquei aqui bem grande, hein? É um exemplo porque esses números, eles variam para cada ponta. Então, cada ponta possui a sua tabela. Aqui é um exemplo genérico, onde eu mostro que
foi extraída de um autor, da referência de livro que nós passamos, e a partir do momento em que nós aumentamos a taxa de aplicação, veja que o aumento da taxa de aplicação ocasiona, não importa qual é o tamanho da gota, a partir do momento do aumento da taxa de aplicação, eu aumento o número de gotas por centímetro quadrado. Então, toda vez que eu tenho uma situação onde eu preciso fazer uma pulverização extremamente técnica, com alto risco de não controle, ou seja, eu preciso ter alta eficiência nessa aplicação técnica, é sugerido que eu aumente a taxa de aplicação para diminuir a probabilidade de erro no controle. Por quê? Porque ao aumentar a taxa de aplicação, nós, veja aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita, nós aumentamos o quantitativo de gotas por centímetro quadrado. Assim como ao diminuir o tamanho de gota, aqui passando de 500 para 100 micra, ao diminuir o tamanho de gota, nós também aumentamos o número de gotas por centímetro quadrado, aqui ó, indo de baixo para cima. Então, nesse sentido, essa transversal aqui ó, que eu estou percorrendo, ó, mexer nessas duas variáveis, quais são as duas variáveis? Taxa de aplicação e DMV, tamanho de gota. Então, a partir do momento que eu vou no sentido aqui, ó, de sudeste, sul-oeste, sudeste, para noroeste, esse sentido aqui, ó, dessa transversal sudeste-noroeste, nesta tabela, e nas outras todas, não importa, porque veja, repetir, aqui é um modelo, poderia ser outra tabela. Então essa é uma ponta de uso ampliado. Então veja aqui, ao diminuir a taxa de aplicação, então nesse sentido aqui, ó, o que eu estou fazendo? Nesse sentido, estou diminuindo o tamanho de gota, mas também estou diminuindo a taxa de aplicação. Então, cuidado. Cuidado ao fazer esse sentido. E quando é que eu estou fazendo esse sentido aqui, ó? Nessa tendência atual de reduzir taxa de aplicação que eu já comentei da aula passada, em função da maior necessidade de hectares por hora pulverizados por um único pulverizador, eu sou obrigado a diminuir a taxa de aplicação, senão eu não consigo cumprir minha meta de área coberta, área pulverizada por dia. Então, ao fazer essa estratégia de diminuição de taxa de aplicação, eu sou obrigado a diminuir o tamanho de gota. Para quê? Para que eu tente equilibrar o número de gotas por centímetro quadrado. Mas veja que isso não é possível. Não é? Eu não consigo essa imperfeição. Por quê? Porque a variável aumento de taxa de aplicação, aumenta expressivamente o número de gotas. Então é importantíssimo aqui você tomar muito cuidado ao resolver, ao adotar, ao recomendar uma diminuição de taxa de aplicação. Então veja que também a mesma situação, não é? Parecida com a da tabela passada. Então, na mesma taxa de aplicação, nos mesmos 85 litros por hectare, quando a gente tem um menor DMV, ou seja, quando a gente tem uma gota mais fina, eu tenho maior cobertura. Então tá vendo aqui, ó, agora nós estamos apresentando aqui uma informação a respeito da cobertura da área de alvo, ou seja, esse papel hidrossensível, imagina que ele fosse a área foliar, né, uma folha da planta. Então, imagina que o quantitativo de gotas por centímetro quadrado com a gota fina é muito maior do que na mesma taxa de aplicação, fazendo a aplicação com uma gota extremamente grossa. Então, nesse sentido, quando nós temos uma situação mais restritiva, por exemplo, um fungicida de contato, um herbicida pós-emergente de ação de contato, eu não posso aplicar uma gota extremamente grossa. Por quê? Porque há um elevado risco de eu cair numa situação como essa aqui, ó, sem gota nenhuma nessa área foliar, né?
Então eu preciso aumentar o número de gotas por centímetro quadrado para diminuir a chance, ou aumentar a chance de deposição, aumentar a chance de acerto, ou diminuir a chance de erro, não é? De não ter nenhuma área da superfície foliar sem gota nenhuma. Então, como definir a cobertura? Como definir a cobertura? Como escolher a cobertura adequada? Né? A partir do momento do conhecimento do alvo. Qual é seu alvo? Seu alvo é uma planta daninha de estágio inicial de desenvolvimento? Seu alvo é uma planta daninha já de estágio de frutificação, de florescimento? Não é? Além da informação do alvo, eu preciso de uma informação do tipo de defensivo agrícola que eu vou usar. Vou usar nesse alvo aqui, planta daninha de estágio inicial de desenvolvimento, mas é um herbicida de ação sistêmica ou uma herbicida de ação de contato? Mesma coisa para o fungo. O seu fungo, ele é o fungicida. É um fungicida de ação sistêmica que vai translocar aqui da face superior para inferior da folha? Ou é um fungicida de contato que eu preciso fazer uma cobertura maior? Ou seja, proporcionar a deposição de gotas, maior quantitativo de gotas por centímetro quadrado na área foliar. Então, a partir do conhecimento do alvo e a partir do conhecimento do defensivo agrícola que vai ser usado, eu escolho um tamanho de gota e escolho a taxa de aplicação. E como fazer essa aferição? De novo, papel hidrossensível. Na prática, papel hidrossensível. Tá bem? Existe uma lei fundamental, vou te chamar aqui de lei fundamental da tecnologia de aplicação. Isso aqui não está escrito em livro nenhum. Eu chamei aqui de lei fundamental. E essa lei fundamental diz, olha, aqui agora eu vou apresentar vários trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos. Esse aqui é de um professor da Unesp de Jaboticabal, Marcelo Costa. Aonde ele fez, eu estou mostrando de outros pesquisadores para não falar que sou eu que estou falando. Então eu vou apresentar de vários outros pesquisadores de renome no cenário brasileiro para mostrar que todos, se você for fazer aí também, você vai obter esse resultado. Eu tenho certeza. E que resultado é esse que eu chamei aqui de lei fundamental da tecnologia de aplicação? Então, sempre tenha isso em mente quando você tem uma cultura com uma massa vegetal grande, por exemplo, soja em V7. Então, quando você tem uma massa vegetal grande, sempre, aqui é a mensuração da deposição. Então, vamos analisar essa tabela. O que essa tabela está dizendo? Essa tabela está dizendo volume de cauda retido na folhagem, volume em microlitros por centímetro quadrado, ou seja, volume por centímetro quadrado. Isso aqui é deposição. Então, nesse caso, nós vamos... o que foi feito? Foi feito um experimento de campo, que eu vou ensinar lá no final como é que se faz isso. Vou ensinar hoje aqui como é que se faz isso na prática, tá bem? E aí, essa folha foi analisada e essa cauda que foi pulverizada, ela foi extraída da superfície foliar e foi quantificado, por exemplo, por um método de espectrofotogrametria. Então, nesse sentido, veja, observe que é o que eu quero mostrar. Que nós temos o terço superior da planta, ou seja, o dossel, e aqui nós temos o terço inferior, ou seja, o baixeiro. Então, observe, por que eu estou chamando de lei? Porque sempre isso vai acontecer. Sempre o terço superior, sempre o dossel vai receber uma quantidade superior de cauda do que o terço inferior. Sempre. Não importa qual é o bico, e aqui nós temos uma variação de bico hidráulico e bico rotativo. Aqui no bico hidráulico foi usado muito maior taxa de aplicação do que o bico rotativo. Então não compare o vermelho com o azul. Então compare o vermelho com o vermelho e compare o azul com o azul, tá bem? Então observem aqui, ó. Caiu uma quantidade muito maior do terço superior do que no terço inferior. Aqui esse Tucker não está comparando linha, tá? Está comparando coluna. Observe aqui o que o autor colocou.
minúscula na coluna. Então eu já sei que bico hidráulico usando um volume de aplicação maior vai cair mais que o bico rotativo. Por isso que eles deram diferença aqui na estatística do Tuckey. Mas eu quero levar você a comparar visualmente, mesmo que aqui não tenha estatística. É óbvio que é diferente estatisticamente. Aqui caiu o dobro, gente, olha só. Então tanto faz pelo bico hidráulico como bico rotativo, sempre cai mais no dossel do que no baixeiro da planta. Sempre. Tá bem? Veja aqui, que isso acontece não só quando eu comparo bicos diferentes, mas também quando eu comparo taxas de aplicação diferentes. Então, taxa menor, tá vendo? Ó, caindo mais. Então, o que é taxa menor? Ele usou aqui 17, 35, enfim. As taxas de aplicações menores que o autor usou foram responsáveis por menor aplicação, por menor deposição do que a taxa de aplicação maior. Então aqui veja, ó, taxa menor, taxa maior. Aonde foi? No mesmo terço superior. Aonde depositou mais? Com taxa maior. Agora vamos analisar só no terço inferior. Taxa menor e taxa maior. Aonde é que depositou mais? Com taxa maior. Então tá vendo aqui, ó, não importa qual é a técnica que você usa em função do bico, do modelo, ou enfim. Sempre vai cair, vai depositar mais quando você aumenta a taxa de aplicação. Ó, tá vendo? Aumentou a taxa de aplicação, aumentou a deposição no bacheiro. E aqui comparando o terço superior com o terço inferior, também, ó, vamos comparar só as linhas. Não importa qual é o volume de aplicação, sempre vai cair mais no terço superior. No dossel cai mais do que o bacheiro. E aqui no maior volume, ó, dossel cai mais no bacheiro. Tá vendo? Então isso é um trabalho acadêmico, publicado, provando o que eu chamei aqui de lei fundamental da gravidade. Não importa quem fizer esse experimento, o resultado vai ser sempre esse. Vai cair sempre mais no terço superior. Então se o seu alvo está no terço inferior, se o seu alvo, por exemplo, é o mofo branco, que atinge o bacheiro da planta, e você vai fazer a aplicação de um fungicida, você precisa aumentar um pouco a taxa de aplicação. Em contraste a isso, sempre eu falei que taxa de aplicação está ligado, andando junto com DMV. Então, tente diminuir tamanho de gota também. Outro autor, João Paulo Cunha, que é da UFO, Federal de Uberlândia. Aqui, veja aqui, são trabalhos de 2011. Aqui nós temos trabalhos de vários anos. Poder pegar 2003, poder pegar 2021. Sempre, lei fundamental. Terço superior cai mais do que o terço inferior. Então, aqui, mesma coisa, ó, vários bicos de aplicação em pulverizadores com barra e aéreo. Aqui com bico rotativo, ó, tá vendo? Ó? Bicos hidráulicos, TXA, AIX-TT, TTI, TT, né? São modelos de pontas diferentes. Na outra aula a gente vai ver modelo de ponta, não é o caso hoje. É óbvio que os modelos de ponta vão variar a deposição, tanto no superior quanto no bacheiro. Por quê? Porque a partir do momento em que eu altero o modelo de ponta, eu altero o tamanho de gota. Então, alterando o tamanho de gota, eu vou alterar a deposição. Mas vamos trabalhar hoje no conceito de posição de deposição na massa superior, na massa de vegetal. Posição superior, maior deposição do que posição inferior. Sempre, não importa se é um bico hidráulico, não importa se é um bico rotativo. Aqui, ó, bico rotativo microner, né? Posição superior maior do que posição inferior. Sempre. Então é por isso que eu chamei, ó, lei fundamental da grande aplicação. Então isso aqui você tem que gravar, você tem que saber, não é? Sempre vai cair mais no terço superior, sempre vai cair mais no dossel. E dependendo da massa vegetal, do tamanho, do enfolhamento da planta, da arquitetura da planta, para atingir o bacheiro, para atingir o terço inferior, eu preciso lançar de algumas estratégicas. Seja diminuindo o tamanho de gota, que é o que está mostrando aqui pela alteração do tamanho de gota pelos modelos de ponta, ou seja, aumentando a taxa de aplicação. Então veja aqui, ó, aumenta a taxa de aplicação de 10, 30 para 40 litros com avião é bastante. 20 litros para avião está na média, é o que a maior parte do Brasil usa, né? Aqui já mais uma situação de aplicação em cana,
né? Aqui já é uma situação de aplicação na maior parte das grandes culturas, aí, principalmente cereais. Dependendo de uma situação ou outra, precisa aumentar um pouquinho para algodão, por exemplo, mas acaba ficando entre 10 e 20 litros por hectare, né? Na grande maioria das aplicações aéreas do Brasil. Outro autor, aqui nesse caso é o departamento o próprio fabricante de pulverizador, aqui ó, do próprio fabricante de pulverizador, ele também já está demonstrando aqui, ó, posição na planta superior cai mais, deposita mais do que no terço inferior, tá? Aqui é um comparativo com e sem assistência de ar, então observe que não importa o bico, há uma tendência de o uso da assistência de ar, que é esse fabricante jato chama a assistência de ar de vortex, né? Mas o termo genérico, técnico, é sistema com assistência de ar. Então, nesse sentido, o fluxo de ar, que eu vou mostrar mais para frente, tem um slide que eu vou mostrar mais para frente, ele auxilia no carregamento das gotas mais finas para o terço inferior. Então veja aqui, ó, tá vendo, ó, aumentando a deposição na massa intermediária e inferior. E é óbvio que também vai aumentar no dossel. Por quê? Porque o fluxo de ar está empurrando aquela nuvem de gotas que é formada no bico para baixo, para dentro da massa vegetal. Falando em deriva, quais são as perdas por deriva? Endoderiva e exoderiva. Essa é a classificação acadêmica disso, tá? Como é que é a endoderiva? Ora, você aplicou uma gota tão grossa, que a carga da folha, a folha não consegue suportar todo aquele volume de calda e cai. Ora, se cai para o solo, perda. Aí uma outra parte, ela vai ser carregada pelo vento fora, exoderiva, vai ser levada para fora da região de aplicação. Tá bem? Então a deriva é perda. E a deriva, ou a gota é muito fina, vai ser evaporada. Então toda vez que você usa uma gota muito fina, como essa que nós estamos vendo agora, ela sofre alta potencial de perda por deriva. Então toda vez que você olha um pulverizador da estrada lá e ele está metendo pau no pulverização e você está vendo um véu de noiva de 50 metros, atrás do pulverizador você vê um véu de névoa de 50 metros, você pode ter certeza que ali está tendo deriva e está tendo perda. Está tendo perda. Não é para você enxergar isso atrás do pulverizador. Ok? Se você está enxergando isso atrás do pulverizador, a pulverização está errada. Está errada. Está havendo perda de produto. E que evite perdas ao máximo. Evite usar gotas finas e muito finas. Aqui nesse caso é uma imagem que eu peguei de um autor muito famoso de tecnologia de aplicação. Muito famoso, de uma apresentação dele. Eu gosto de usar essa imagem, porque é uma imagem bastante antiga, que acontece até hoje nos dias atuais. É importante a gente perceber aqui nessa situação, veja, um operador sem EPI. A barra batendo palma para cima. A barra a mais de 3 metros de altura. Quando que isso aqui é uma tecnologia? Essa gota muito fina que está sendo aplicada ou gerada a 3 metros de altura não vai depositar nunca. Ela vai evaporar, vai ser carregada pelo vento. Então mantenha a barra a 50 centímetros do dossel. Isso não foi estabelecido ao acaso. Mantenha a barra a 50 centímetros do dossel. Não aplique com essa condição de atravessar terraço e por causa disso o cara é obrigado a levantar a barra do pulverizador. Coloque a barra do pulverizador pulverizando a 50 centímetros do dossel. Ah, mas nessa condição é porque ele está passando aqui, ó, do lado da rodovia, então ele precisa, senão vai pegar. Porra, fecha aqui meia barra, tá? Trabalha com essa metade, esse 1/4 e esse 1/4. Para que trabalhar com a barra inteira? Toda vez que eu vejo esse véu de noiva, essa foto é minha. Veja que tem, até aqui a gente vê esse véu formado. O que é isso? Gota muito fina. O cara forçando com gota muito fina. Essa gota vai evaporar tudo. Né? Cuidado com as condições ambientais. Avião, mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Prefiro uma gota. Ah, mas avião não posso usar uma gota de 500 micras. É verdade, principalmente quando você está usando bico rotativo. Não é? Mas use uma gota de 200 micras, use uma gota de 150 micras, pelo menos, não abaixo de 150 micras num avião.
Então, cuidado com gotas muito finas, abaixo de 100 abaixo de 100 micras, tá bem? Ponta abaixo de 100 micra. Então, veja aqui, ó. Toda vez que ao usar a mesma ponta, que eu estou usando uma ponta de um fabricante, chama XR. O que significa o XR? Extended Range. Então, Extended Range. Quer dizer que a faixa de aplicação é standard. É parecido com uma ponta SF. Aonde a gente vai mudar de 70 para 100 litros. O que vai acontecer ao mudar de 70 para 100 litros? Usando a mesma ponta, sem mudar lá. O que eu faço lá no pulverizador? Aumenta a pressão no regulador de pressão. Ao aumentar a pressão no regulador de pressão, eu passo de 70 para 100. O que eu estou fazendo nesse momento? Aumentando o percentual de gotas menores que 100 micras. Está vendo aqui? Ao aumentar a pressão do pulverizador, aumenta a quantidade, o percentual de gotas abaixo de 100 micras. Ou seja, mais propenso à deriva. Então, cuidado com aumentar a taxa de aplicação com a mesma cor da ponta. Vai diminuir o tamanho de gota. Então, use gotas médias. Prefiro usar a gota média. Você não tem experiência? Parta da gota média. E veja e analise pelo papel hidrassensível. Está acertando? Ótimo. Não está uma deposição muito boa. Não está uma deposição muito boa? Diminua o tamanho de gota. A deposição está boa. Aumente o tamanho de gota. Reduz o problemático de deriva. Então, quanto mais difícil de enxergar o alvo, menor deve ser o tamanho de gota. E evite ao máximo gotas inferiores a 100 micra. Não sabe? Parte do tamanho médio. Use o papel hidrassensível para fazer uma avaliação em campo. Cuidado com as condições ambientais. Umidade relativa do ar. Sempre acima de 55%. Por quê? Porque uma umidade relativa a 30% vai sugar a gota. A gota fina vai evaporar muito rapidamente. Não vai dar tempo da cultura absorver a gota. Cuidado com a velocidade do vento. Precisamos de uma pequena velocidade. Por quê? Porque situações muito paradas, com inversão térmica de manhã, 6 da manhã, se houver inversão térmica, a gota muito fina vai ficar em suspensão e não vai haver deposição. Se a gota ficar em suspensão, vai haver evaporação. E se for vento muito forte, acima de 10, 12 km por hora, esse vento vai empurrar, carregar essa gota para fora da área de aplicação. Então, umidade relativa acima de 55%, velocidade do vento entre 3 e 10 e temperatura abaixo de 30 graus. Quando a temperatura é muito alta, mas veja, qual que é a principal condição que você tem que ver? Eu fiz um experimento que mostra isso. Usando estatística multivariada. A principal condição que você deve se preocupar é com a velocidade do vento. Então carregue com você lá no carro um anemômetro. Velocidade do vento acima de 10, pare, a menos que você esteja usando uma gota extremamente grossa. Porque senão você vai ter problema de deriva e contaminação da área do vizinho. Principalmente se você estiver usando 2,4-D. Usa 2,4-D, com vento de 20 km por hora, você vai ver o que vai acontecer. E segunda instância de prioridade. Primeiro, velocidade do vento. Segunda instância de prioridade, umidade relativa do ar. Umidade relativa muito baixa, 20%, 30%. Eu não uso isso porque em janeiro está úmido. Mas o algodão pulveriza até agora, maio, abril, junho. Desfolhante em julho. Vai estar pulverizando com umidade relativa de 30%. E aí o que vai acontecer com a gota muito fina? Vai evaporar. Então nessas condições o que eu preciso fazer? Aumentar a minha chance de acertar. Como que eu faço para aumentar a minha chance de acertar, já que eu não posso mudar o tamanho de gota? Aumenta a taxa de aplicação, coloca mais água. Então as condições ambientais variam ao longo do dia. E esse gráfico mostra que por volta das 12 horas, veja aqui, 12 horas, é onde eu tenho a pior situação de temperatura, pior situação de velocidade do vento e pior situação de umidade relativa. Cuidado entre as 12 e 14 horas. Vai dar cagada nesse horário, dá uma paradinha nesse horário. Mas vamos aqui só fazer uma avaliação dos dois fenômenos, das duas variáveis que vão influenciar na evaporação da gota. Então observem aqui, eu quero mostrar a evaporação da gota. Isso aqui é de
uma tabela do livro da referência, do Matthew, mostrando que ao aumentar a temperatura, isso é o que vai acontecer aqui, ó. Pense isso aqui, ó, 7 da manhã, é até mais fácil você pensar dessa forma. Essa situação da esquerda aqui, 7 da manhã, e essa situação da direita, meio-dia. A aplicação é meio-dia. Você lá começou com 200 micras de manhã e 200 micras meio-dia, ou seja, não alterou o tamanho de gota. Então essa tá uma estratégia de você fazer a pulverização no dia inteiro, mantendo uma certa qualidade da aplicação. É óbvio que ao meio-dia, das 10 da manhã até as 2 da tarde, 3 da tarde, em função do acréscimo, da elevação da temperatura ambiente, vai haver uma diminuição da umidade relativa. Isso é fato, é só você olhar isso em qualquer dia, a menos que comece a chover, não é? Óbvio que aí vai alterar, né? Mas se for uma situação onde não há chuva naquele dia, toda vez que aumentar a temperatura, partindo da manhãzinha para o meio-dia, vai haver diminuição da umidade relativa. E o que essa condição extrema aqui, que é uma condição de risco, vai causar na gota? Vai acelerar. Veja, aqui a gota ela vai ser evaporada em 65 segundos. O que isso mostra? Mostra que a gota cai na folha e ou a folha absorve ou já era. Porque em 65 segundos a gota vai evaporar. E olha o que acontece quando eu diminuo o tamanho de gota para 100 micras. Eu já falei para não usar a gota muito fina. Gota aqui, ó, 100 micras, gota muito fina. O uso de, por exemplo, ponta de cone vazio, clássico, com alta pressão. Uma ponta cone vazio de 100 PSI, 120, 140 PSI. Para uma gota muito fina, gota de 100 micra. Veja a redução de tempo. Nessa mesma condição, a condição fica ainda mais crítica. A gota vai evaporar em 16 segundos. Então, ou a planta absorve, ou o alvo absorve, ou já era. Não é? Por isso você tem que tomar um cuidado extremo na aplicação das situações críticas por volta das maior que 10 da manhã e menor que 2 da tarde, 3 da tarde. Né? Porque nessas situações vai haver diminuição da umidade relativa do ar, que eu já mostrei que é muito mais crítica do que a temperatura. Não é? Então imagine aqui, ó, obviamente que numa situação menos restritiva, ou seja, com uma condição de menor temperatura e maior umidade relativa, vai haver uma sobrevida da gota depositada sobre o alvo, proporcionando tempo para que essa gota seja absorvida pela folha. Ou seja, para que o produto químico ou defensivo agrícola, que esse é o meu interesse, que cause aí, que promova o controle, seja absorvido para a planta. No caso de um defensivo que vai ser absorvido pela planta, né? Porque muitas vezes, como um produto de contato, um fungicida de contato. O fungicida de contato ele tem a função de formar um filme de proteção sobre a superfície foliar. Ele não vai ser absorvido. Estou dizendo aqui nas condições onde eu desejo a absorção dessa cauda pela folha, né? Mesma coisa aqui já de uma referência de um fabricante de ponta, ó, Lecker, é um fabricante europeu. Mesma coisa aqui, ó, temperatura 30 graus com 50% de umidade relativa. É uma condição crítica. Essa já é a condição onde nós precisamos tomar cuidado. Veja que ao diminuir o tamanho de gota, passando uma gota de 200 micra para 100 micra, o que acontece com o tempo de vida da gota? Diminui o tempo de vida da gota, né? Essa distância que está mostrando é a distância que ela poderia caminhar no túnel de vento antes de evaporar, né? Então existe um procedimento laboratorial de fazer a avaliação de deriva, que é através da avaliação do tempo de vida dessa gota em túnel de vento, e aonde nós colocamos uma condição de velocidade do vento variável e nós mensuramos qual é a distância de caminhamento dessa gota. É isso que está sendo mostrado aqui, um experimento em túnel de vento, tá? Mas não importa, eu só comento aqui a questão prática
Eu quero chamar aqui a atenção para que no momento em que nós decidimos diminuir o tamanho de gota, o DMV, consequentemente nós já estamos diminuindo também o tempo de vida dessa gota. Seja numa condição crítica como essa, ou seja numa outra condição, como eu comentei agora, uma condição aqui que não é crítica. Veja, essa condição aqui não é crítica, mas ainda assim a gota tem um tempo de vida. Como eu posso fazer para aumentar esse tempo de vida, já adiantando aqui um tema, que é um tema de outra aula, que é o uso de adjuvante. Como eu posso fazer o aumento dessa sobrevida da gota? Use óleo, né? Insira óleo como adjuvante na cauda. E essa é uma das possibilidades para aumentar a deposição na massa foliar e minimizar a deriva. Então, como aumentar a deposição? Essa é uma das técnicas, né? Uma das técnicas de como aumentar a deposição sem alterar tamanho de gota e sem alterar a taxa de aplicação. Então veja, eu comentei que ao alterar taxa de aplicação e tamanho de gota, nós alteramos também a deposição. E consequentemente o espalhamento. Então, mas existe alguma técnica? Existe. Para poder minimizar esses efeitos de deriva e aumentar a deposição? Existe. Por exemplo, cortina de ar. Então aqui nós estamos vendo o exemplo, dois exemplos de um pulverizador trabalhando sem o acessório, né, o opcional. Isso acaba sendo um opcional nos pulverizadores, tá bem? Sem o opcional cortina de ar e com o opcional cortina de ar acionado. Aqui existe, mas ele está desligado. Então veja aqui que na figura da esquerda a cortina de ar está desligada. E observem aqui que está sendo pulverizada uma gota fina. Observem aqui a quantidade de deriva que eu consigo enxergar aqui nessas nuvenzinhas brancas. Já quando aciono a cortina de ar, eu estou forçando, observe aqui o que está acontecendo, tá vendo? Observem aqui, aqui sem cortina de ar, aqui formando o turbilhonamento das gotas finas, como nesse caso que a gente está observando, e aqui com a cortina de ar acionada, ou seja, há um sopro. Aqui nós temos uma turbina, essa turbina é como se fosse um grande ventilador. Essa turbina, esse ventilador está soprando uma cortina de ar, empurrando a massa de gotas geradas pelo bico hidráulico dentro da massa vegetal. Empurrando aquela população de gotas dentro da massa vegetal. E é óbvio que com isso eu consigo aumentar a deposição. Todavia, já quero aqui enfatizar que é muito comum a gente andar aqui, principalmente em condição de cerrado, onde a gente vê a aplicação dessa técnica de uma maneira mais comum, mais usual, né? É mais comum você encontrar pulverizadores com esse acessório, vamos chamar assim, porque nem todos os pulverizadores têm esse acessório. Ou você compra com ele, ou depois que você comprou já era. Dá para adaptar? Até dá, mas recomendo comprar pronto da fábrica. Então, quando você usa esse acessório, existe uma velocidade máxima do ar aqui. Veja aqui nessa posição que eu estou apontando. Existe uma velocidade máxima do ar em metros cúbicos por segundo. Se eu produzir uma quantidade exagerada de ar, significa que vai haver muito mais quantidade, ou seja, a velocidade do vento aqui vai ser tão forte que vai criar um efeito contrário do que eu quero. Então, o que eu quero? Eu quero empurrar a massa de gotas para dentro da massa foliar. Mas eu não quero empurrar para o chão. E se eu aumentar excessivamente a velocidade do vento, eu acabo empurrando essa massa de gotas para o chão. E isso é indesejado, porque isso é deriva também. Não é? É endoderiva. Então eu quero fazer com que aquela massa de gotas seja depositada na planta, não seja empurrada para o chão. Então,
Como regular adequadamente aqui a cortina de ar? Já vou te adiantar aqui. Como fazer isso na prática? Você deve primeiro, qual que é a sua ferramenta fundamental para fazer esse tipo de avaliação no campo? Papel hidrossensível. Tá. E como é que visualmente eu consigo enxergar isso no campo? Numa massa de soja, por exemplo, as folhas elas precisam ser movimentadas. Então, ao passar a cortina de ar, pulverizando, você enxerga que as folhas elas são movimentadas. Parece que a planta está dançando. Mas se você enxergar essa cortina de ar abrindo, como se fosse soprando o cabelo, uma cabeça do cabelo de um moleque, soprando que você enxerga o chão, você enxerga o solo, está errado. Aí a velocidade do vento está excessiva e acaba trazendo um prejuízo maior do que não usar a cortina de ar. Vou repetir. O uso inadequado de cortina de ar pode ser mais prejudicial do que o não uso. Então aprenda, está usando essa técnica, ótimo, ela é ótima, mas aprenda a usar adequadamente. Assim como a cortina de ar, a barra eletrostática pode minimizar a deriva também. Por que eu coloquei o termo pode? Porque vai depender do tamanho de gota. Ora, a gente não viu lá da aula passada que a gota formada pelo bico hidráulico possui uma determinada população, onde existe um percentual com gotas maiores e um percentual com gotas menores. O que é que também é opcional, tá bem? Isso aqui também é opcional nos pulverizadores. Você compra com esse acessório, né? E o que é esse efeito dessa barra eletrostática vai trazer de vantagem? Primeiro, o que é essa tecnologia? Essa tecnologia é uma tecnologia que vai carregar negativamente as gotas. Ou seja, a gota produzida pelo bico hidráulico, ela é magnetizada. Vamos chamar assim para facilitar o seu entendimento. Ela vai ser magnetizada. Na verdade, ela não vai ser magnetizada, porque ela não é um ímã, né? Ela vai ser carregada negativamente. Só que existe um fenômeno natural que deixa as folhas das plantas carregadas positivamente. Os cátions. A planta absorve o quê? Então, nesse sentido, quando a gente tem polaridade inversa da gota relacionada à folha, a gota ela vai ser atraída para a superfície foliar. Então, ao carregar eletricamente, negativamente a gota, essa gota ela pode até, olha só o que essa imagem está mostrando, ela pode até, em função do turbilhonamento das gotas aqui, ela ser atraída eletricamente para a superfície inferior das folhas. Olha só que interessante. Mas, então é uma ferramenta fundamental. Existe há décadas essa tecnologia, tá bem? Mas, para ela funcionar adequadamente, ela vai funcionar de uma maneira mais adequada em gotas que possuem menor massa. Ou seja, gotas muito finas. Gotas grossas, o efeito dessa eletrificação das gotas não vai ser tão vantajoso assim. Gotas grossas, extremamente grossas. Por quê? Porque a gota grossa ela possui maior massa. E a força de atração em função da gravidade vai ser muito maior do que a força de atração que a gente está atribuindo à gota. Então, para gotas muito finas, são gotas de pouca massa, pouco volume por gota, pouca massa. Então, nesse sentido, ao carregar a gota, ela consegue ser carreada ali, ser levada e grudar na folha, ser atraída pela folha. Mas quando é uma gota muito grande, muita massa, a força da gravidade é maior do que essa força de atração, então a gota cai. Se cair em cima da planta, bem. Se cair no chão, é no chão. Ela não vai ser atraída. Gota extremamente grossa não vai ser atraída pela planta. Isso é físico.
Isso é testado desde da década de 70. Existe experimento mostrando isso desde a década de 70. Então não se iluda. A barra eletrostática, ela traz sim vantagem, principalmente ao minimizar a deriva, quando do uso de gotas médias para fina. Por que eu digo gota média? Porque quando você está fazendo uso de gota média, como eu disse na aula passada da população de gotas, existe uma determinada quantidade de gotas que são muito finas, mesmo sendo feito por uma ponta de padrão de DMV médio, né? Então, essa tecnologia vai trazer vantagem nesse sentido. Então vamos fazer aqui uma avaliação, né? Como é que a gente faz uma avaliação de deposição? Como nós fazemos uma avaliação de deposição? Quando for prático, eu vou falar prático. Quando for mais acadêmico, eu vou falar de modo mais acadêmico. Tá? Então aqui eu vou fazer uma aplicação acadêmica da avaliação de deposição. Então nessa avaliação acadêmica, primeiro eu preciso definir algumas coisas, né? Eu vou fazer com a aplicação aqui de um pulverizador aéreo ou eu vou fazer uma aplicação de pulverizador de barras. Então nesse sentido aqui, essa aqui é a parte de um experimento que a gente fez para fazer a avaliação de deriva. Então, toda vez que eu vou fazer uma avaliação de deriva, eu vou mostrar aqui a técnica nessa continuação, conjuntamente eu faço uma avaliação de deposição. Por quê? Porque eu parto do pressuposto que eu estou aplicando, por exemplo, de avião 15 litros por hectare. Ora, 15 litros por hectare, eu quero crer aí que, sei lá, 10 litros vão atingir o dossel da planta. Não é? Fazer uma conta esdrúxula, tá? Com números chutados. Então eu vou fazer 15 litros por hectare. Vou aumentar um pouquinho. 12 litros caiu no dossel da planta, caiu na massa de vegetal. Ok? Muito bem. 1 litro, então 12 foi na massa vegetal. 12 litros por hectare foi na massa vegetal. 1 litro foi para o chão. 1 litro foi para o chão. E aí, sobraram quantos? 2 litros, né? Porque de 15 menos 12 dá 3, menos 1 sobra 2. E esses outros 2 litros foi para onde? Deriva. Então é possível medir isso? Sim, é possível. E aqui eu vou apresentar a metodologia de como fazer essa mensuração, tá certo? Como fazer essa mensuração de deriva? Então aqui, usando coletores artificiais, porque eu poderia usar coletores naturais. Qual é o coletor natural de deposição? Folha. Folha. E por que nesses ensaios acadêmicos eu prefiro usar um coletor artificial? Porque o coletor natural, que é a folha, existe uma vantagem, que vai ser um resultado feito através da mensuração na folha diretamente, não é? Mas existe um problema. Qual é o problema? O problema da homogeneidade estatística, principalmente no que se refere à área amostral. Bom, então vamos falar primeiro aí, já que eu falei que a superfície natural de coleta é uma folha, qual que é um coletor artificial? Uma placa de vidro, um coletor artificial. Um cartão mata-borrão. O que é esse cartão mata-borrão? É uma espécie de uma cartolina utilizado em análise analítica química. Então ele vai absorver, esse mata-borrão vai absorver a calda depositada. Se for a placa artificial de vidro, esse vidro vai, depois de seco, ou seja, depois que a gota evapora, vai ficar ali a massa de material que foi misturado à calda. Ou seja, a calda tinha água e tinha mais um marcador. O que é esse marcador? Posso usar vários. Vou citar aqui os 3 mais usados. O marcador é um corante. O corante mais usado nesses experimentos, nesses ensaios de deposição e ensaios de deriva, o corante mais usado é o chamado azul brilhante. Azul brilhante. Por que ele é chamado azul brilhante? Primeiro porque ele é azul e depois porque ele brilha. Ele brilha no escuro com o uso de uma luz negra. Eu vou mostrar mais para frente isso em funcionamento.
E então esse é o primeiro, mais usado em qualquer ensaio. Tá? Eu prefiro usar amarelo e tartrazina. Por quê? Amarelo e tartrazina é um outro corante. Só que ao invés de ser azul, eu uso um corante amarelo. Esse é um corante alimentício, amarelo e tartrazina. Eu prefiro usar esse. Por quê? Porque o volume de corante que eu uso na cauda é menor. Então quando eu vou fazer um ensaio de deposição, eu estou fazendo junto com a cauda que tem algum defensivo, o azul brilhante eu preciso colocar muito corante. Muito quanto? 10 vezes mais. Já o amarelo tartrazina eu uso menos quantidade de corante. Então eu estou interferindo menos na cauda, entende? Por isso que eu prefiro usar ele. Né? E existe um terceiro ainda corante usado em ensaio de deposição e deriva que se chama rodamina. Rodamina é um corante que também é vermelho, então azul brilhante é azul, amarelo tartrazina é amarelo e rodamina é vermelho. E esse corante chamado rodamina, ele também é um corante que proporciona ou possibilita a sua quantificação nesses alvos que eu vou usar, seja o alvo natural ou artificial. Ocorre que a rodamina eu uso menos ainda. Então, para ensaio de deriva, veja, o que é deriva? A gente viu o que é deriva, né? Deriva é aquele defensivo que é perdido, ou é endoderiva que caiu no solo, ou é exoderiva, aquele que voou. Então, a quantidade de cauda que voa, que vai para fora da área, pode ser, porque isso depende de várias situações, né? E também depende de qual é a distância que eu vou colocar o colhedor artificial a partir do ponto da borda do talhão. Então, quanto mais distante da borda do talhão aplicado, na prática, vai diminuindo a quantidade de deriva. Até que ponto? Depende. Depende da umidade relativa, velocidade do vento, quantidade de óleo na solução, taxa de aplicação utilizada, vários fatores, enfim. Então, nesse sentido, quando eu quero coletar deriva, eu, enquanto pesquisador, prefiro usar rodamina. Por quê? Porque uma pequena quantidade que eu consigo pegar ali no meu coletor, eu já consigo quantificar isso em laboratório. O processo de extração do corante, seja ele qual for, no laboratório, o processo é simples. O processo é pela lavagem da superfície foliar, do alvo ou artificial, ou natural ou artificial. Lavagem. Exemplo. Pega uma folha de soja, pipeto 30 ml, que pode ou não conter uma solução de detergente. Né? Então, se eu usar óleo na solução, nessa cauda, se a minha cauda original tiver óleo como adjuvante, então eu preciso usar um detergente que vai ajudar a extrair aquela solução depositada da superfície do alvo. Então eu pipeto 30 ml, um volume conhecido, e faço a extração. E depois eu faço a quantificação. Quantificação de quê? Quantificação daquele soluto, ou seja, dos sólidos, que foram extraídos da superfície do alvo, da folha ou do vidro ou do nylon. E aí eu vou quantificar isso aonde? Vou quantificar por espectrofotometria, vou pipetar uma certa quantidade em uma cubeta, e essa cubeta vai ser levada para um aparelho chamado espectrofotômetro. Vou mostrar toda essa sequência adiante. E esse espectrofotômetro vai me quantificar a quantidade de soluto que tinha naquela solução. Então, se houve lá no primeiro... Por que a gente fez tudo isso? Porque se lá no início foi depositada uma quantidade maior de gotas na folha,
A partir do momento que eu faço essa extração, eu vou conseguir quantificar isso em laboratório. E aí eu vou fazer isso por fotometria, se for o azul brilhante ou a maia-tetrazina, ou eu vou fazer o processo por fluometria, através de um equipamento chamado fluorímetro. Fluorímetro, que vai me quantificar, eu vou mostrar que vai me quantificar esse soluto quando eu faço com o corante rodamina. Eu vou mostrar a rodamina daqui a pouco funcionando na prática. Você vai ver que legal, ela emite luz. O que esse fluorímetro faz? Ele quantifica a luz emitida pela sua solução. É bem legal, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então aqui nós temos um exemplo, tá? Nós temos um exemplo do pulverizador. Veja que o pulverizador, ele vai começar a deposição. Veja que vai estar bem amarela a calda, tá? Por que esse amarelão? Amarelo tratazina. E está fazendo aqui a deposição sobre os alvos. Aqui, para avaliação da deposição sobre o alvo internamente ao talhão. E para avaliação da deriva, eu uso fios de nylon, posicionados em certas distâncias estabelecidas a partir da bordadura do talhão. Tá? Então aqui nós temos o exemplo, olha aqui, ó. Aqui nós estamos fazendo a análise da deposição através do papel hidrossensível, tá vendo? Através do alvo artificial, que é uma placa de vidro. Aqui é a deposição dentro do talhão. E fora do talhão, veja que aqui está bem na borda do talhão. Fora do talhão eu uso um coletor que é um fio de nylon. Esse fio de nylon ele possui um diâmetro estabelecido, geralmente 2 milímetros ou 3 milímetros. E a partir do momento que eu coloco aqui uma barreira, então aqui nós temos uma barreira horizontal, para a hora que passa o avião, deposita a calda em cima dessa barreira horizontal. E aqui nós temos uma barreira vertical, que a hora que o vento empurra aquela massa de gotas que seria perdida ou é perdida pela deriva, né? Essa massa de gotas vai ser carregada e vai ser depositada aqui no fio de nylon. E aí eu vou extrair, da mesma forma que eu faço na folha, eu vou extrair aqui pelo processo no laboratório a quantidade depositada de soluto aqui que a gota acabou secando aqui no fio de nylon, não é? E aí essa quantificação ela é feita em laboratório depois, né? Então veja que aqui, ó, se a gente mede com uma área, se a gente mede a deposição através de uma placa de vidro, é óbvio que se eu vou calcular aqui volume de calda depositado por centímetro quadrado, é óbvio que eu vou precisar calcular aqui a área da placa de vidro em centímetro quadrado. Assim como aqui, eu vou precisar calcular a área externa do fio de nylon que possui um diâmetro de 2 ou 3 ou 5 milímetros, com de um determinado comprimento. Então veja que nós temos 2 metros com um fio de 3 milímetros. Então 2 metros com 2 milímetros tem um formato de um cone, de um cilindro. Um cilindro. Então esse cilindro ele possui uma área externa. E essa área externa precisa ser mensurada. Por quê? Porque a gota que foi depositada um quantitativo de volume de calda relacionado a uma área de deposição. Tá bem? Então é assim que faz. E veja aqui o que acontece com esse estudo de deriva. Esse estudo de deriva mostra, que é por um ensaio através da aplicação aérea, mostra que dependendo do tamanho de gota, dependendo da velocidade do vento, a deriva pode ocorrer até uma distância superior a 1 quilômetro. Né? O quantitativo é muito pequeno. Sim, o quantitativo é pequeno, o quantitativo é bem pequeno. Aqui, quanto mais próximo do talhão, veja aqui, ó, aqui é do lado do talhão, na borda do talhão. Então aqui até ao redor de 500 metros, a quantidade depositada por deriva pode ser maior. Por que pode? Porque depende, às vezes você está aplicando uma situação sem deriva nenhuma. Depende do tamanho de gota, depende se não houver, ou se houver uma velocidade do vento dentro da faixa estabelecida, 3 km por hora de velocidade do vento, umidade relativa de 85%, pouca probabilidade de deriva. Vai haver, mas bem pequena. Então cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o herbicida.
Principalmente herbicida que possui 2,4-D em mistura. Cuidado! E olha só que interessante para fazer uma experimentação e demonstração de campo. Aqui nós vemos uma pulverização que foi feita com corante fluorescente sobre a cultura. E aí esse corante ele emite fluorescência. Ele emite fluorescência a partir do momento que a gente mostra ou aponta luz negra sobre o alvo. Então o que essa luz negra vai fazer? A luz negra é a luz ultravioleta, tá? Então a partir do momento tem lanterna para vender, você encontra fácil lanterna para vender, ou mesmo pode usar uma lâmpada fluorescente ultravioleta para ligar no 12 volts. E aí no campo você pode pulverizar com os vários tratamentos, seja com adjuvante, seja com ponta de pulverização, seja com taxa de aplicação. E aí você pode mostrar, numa demonstração prática de campo, a deposição. Então, nesse sentido, esse corante fluorescente, ele vai, entre aspas, emitir luz. Na verdade, vai emitir fluorescência. Então, ele vai agir conforme o recebimento dessa luz ultravioleta e vai apresentar essa luminosidade, vamos chamar dessa forma. E isso é uma demonstração incrível, porque é facilmente visível no campo, não é? Você poderia usar corante azul brilhante, só que o corante azul brilhante ele não emite fluorescência, ele dá um contraste bom com um alvo mais clarinho, como se fosse um papel branco, por exemplo, ele aparece bem. Agora, no alvo real, que esse aqui é um alvo natural, na folha, o corante fluorescente ele apresenta mais adequado para fazer esse tipo de trabalho. E aonde comprar esse corante fluorescente? Bom, tem vários. Tem até empresa adjuvante que tem alguns produtos que apresentam essa característica de facilitar o contraste. Mas corante fluorescente de fácil acesso chama LuxCore 100, e aí ele apresenta a mesma característica de que vou apresentar no vídeo logo na sequência. Veja que ele tem várias cores, amarelo, aqui parece ser o laranja amarelado, aquele verde, né, verde chamativo, laranja, vermelho, rosa, enfim. Tem vários corantes fluorescentes no mercado. Que agora eu vou apresentar esse vídeo foi extraído aqui de um recorte do programa Tecnologia do Campo. Ele apresenta o áudio, então eu vou deixar vocês ouvirem. Gotas se depositam na cultura. Em cada modelo de bico, em cada tamanho de gotas, o resultado visual é de uma cobertura completa, inclusive no baixeiro.
então é isso, eu gostaria de agradecer. Até mais e muito obrigado.